Está on pela plataforma do YouTube e também pelos podcasts. Daqui a pouquinho, logo depois que esse programa terminar, a gente entra ao ar com os nossos podcasts nas principais plataformas streamer. E você que está nos assistindo aí, a indústria está on porque a indústria está presente em tudo. A indústria está presente na sua vida da hora que você acorda, a hora que você vai dormir, inclusive enquanto você está dormindo, tem indústria ali te protegendo, zelando pelo seu sono, pelo seu conforto. E hoje o nosso assunto vai ser justamente essa indústria que está precisando cada vez mais crescer, se expandir, se inovar. Porque se a indústria cresce, crescem também as oportunidades para você que está aí nos assistindo. Seja no estudo, seja no trabalho, seja no consumo. Tudo isso depende da indústria. Por isso que eu falo que se a indústria está em tudo, nós também estamos, porque nós somos a Federação da Indústria do Estado de Goiás, nós somos SESI, nós somos Senai, nós somos IEL, e nós estamos aqui para conversar com o Superintendente Regional do IEL, Humberto Oliveira. Tudo bom, Humberto? Tudo bem, Sandra? Boa tarde, professor Rolando, boa tarde a todos que nos acompanham pelas plataformas aí online do Sistema Indústria. É um prazer falar com você. Prazer falar com todos que nos acompanham. Que bom! E estamos conversando também com o professor Rolando Vargas, que é gerente de Tecnologia e Inovação do Senai. Olá, professor. Que bom recebê-lo aqui novamente. Obrigado, Sandra, pelo convite e um prazer estar dessa vez junto com o Humberto, meu amigo. Que coisa boa! E hoje nós vamos falar sobre essa indústria, a indústria do futuro. A indústria do futuro, que o futuro é daqui a pouquinho, o futuro é agora, né? Nós vamos conversar sobre esse assunto, destrinchar. Uma pesquisa diz que a indústria goiana, o Brasil, está ocupando a 57ª posição no ranking de inovação. Isso significa que tem 57 países aí na nossa frente. E esse ranking também não é tão favorável quando se fala só da América do Sul. O professor Rolando vai detalhar tudo isso, os reflexos disso para a gente, mas a gente vai rodar a vinheta e a gente volta, são só 5 segundinhos. Estamos aí, a indústria está on, eu, Sandra Persen, converso com o Superintendente Regional do IEL, Humberto Oliveira, e também com o gerente de Tecnologia e Inovação do Senai, professor Rolando Vargas. Esse ranking é preocupante, professor. 57ª posição no ranking de inovação. É preocupante para nós? Sandra, esses resultados saíram hoje, né? O indicador é o ranking global de inovação. Índice Global de Inovação, IGI. Exatamente. Então, participam 132 países e tem 80 indicadores e esses 80 indicadores estão distribuídos em 7 grandes pilares. O fato de nós estarmos nesse ano na 57ª é preocupante, sim. É melhor que o ano passado, o ano retrasado. Tem muita gente comemorando, falando que nós subimos 5 posições. Exatamente, subimos, mas comparando com 2011, nós estávamos 10 posições abaixo. 10 posições abaixo, né? O que houve nesse meio tempo? Alguns critérios, alguns indicadores entraram e alguns países também entraram. E tem alguns indicadores que o país não está performando, o Brasil ainda, né? Mas por que isso é preocupante? Porque nós somos, se diz, 11ª ou 12ª potência mundial em economia e não justifica estarmos tão abaixo nesse índice de inovação. Esse índice de inovação tem alguns pilares que tem que nos preocupar, né? Um deles é a capacidade que nós temos dos nossos pesquisadores, da sociedade, criar conhecimento e aplicar esse conhecimento de tal forma a que esse conhecimento vire em algo de inovação, seja produto, processo, etc. E isso nós estamos fazendo bem, comparando com outros países. Por que não, professor?
existem uma série de fatores, não? E ao ler esse resultado, esses indicadores, fica claro aí que temos que ter, primeiro, políticas públicas mais claras, mais agressivas sobre inovação, que apoiem o desenvolvimento de pesquisa, né? Nós vemos que as universidades, os institutos, ultimamente têm recebido menos recursos, menos bolsas. O que está acontecendo com a CAPES, com o CNPq? Então, isso é uma realidade que estamos vivenciando esse ano ainda. Se nós não temos uma estrutura, uma infraestrutura para criar conhecimento, onde o berço são as universidades, aí a inovação, obviamente, vai ficar cada vez mais atrás, né? Em segundo plano. E é uma coisa muito preocupante, é um fator bastante preocupante, porque se você não investe em pesquisa, a gente viu uma situação agora referente a isso, porque nós ficamos, nessa pandemia, nós ficamos totalmente dependentes de tecnologias de outros países, de insumos de outros países, né? E porque a gente não tinha essa tecnologia aqui, a gente não conseguia. Depois nós corremos atrás e hoje nós estamos aí na briga, né, professor? É isso mesmo. Então, assim, o gerar conhecimento tem que ser desde o fundamental. Inovação é um processo, habilidades que nós temos que desenvolver desde crianças. Quando eu estava desenvolvendo um trabalho em Harvard, MIT, isso ficou claro para mim. Eles dizem assim, formar um profissional de alto impacto que conheça, que implemente processos inovativos ou produtos, não adianta fazer isso num terceiro nível, ou seja, nas universidades. Isso tem que iniciar desde o fundamental. Da base. E eu vejo aqui no Brasil, quem tem como impulsionar e mostrar isso é o sistema SESI e SENAI. No SESI, nós estamos desenvolvendo trabalhos ótimos, onde dizemos que estamos criando os campeões. Esses são os agentes de mudança. É a educação empreendedora, que busca respostas, né? Que entrega lá o problema para a criança. Aliás, nem entrega o problema à criança, ela tem que perceber o problema da sociedade e, dentro desse contexto, provocar uma solução para esse problema através de projetos que ela mesma constrói. Toda vez eu fico encantada com esse pessoal do SESI. E de olho também nessa questão, o IEL está promovendo, junto com a FIEG, um evento agora para que possa justamente despertar, trazer as indústrias para essa indústria do futuro, para essa realidade. É o primeiro Fórum Goiano da Indústria do Futuro. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o nosso superintendente do IEL, Humberto Oliveira. Esse fórum acontece dia 22, das 2 da tarde até às 6 horas da tarde, com inscrições gratuitas. Ou seja, não tem desculpa para não participar. Não tem. Não tem, é um fórum aberto a todos os que queiram falar desse tema, né? O professor já deu um bom overview da importância de se falar de inovação. Inovação não é na indústria, inovação não é no comércio, inovação é na vida de qualquer pessoa, né? Isso tem que estar dentro do dia a dia das nossas discussões. O fórum acontece no período da tarde. A inscrição, como você falou, é gratuita, né? Nós temos nas redes sociais do Sistema Indústria, a inscrição é muito simples, tem um QR Code, você vai lá, captura esse QR Code, faz a sua inscrição. Rapidinho, facinho. É CPF, o seu e-mail, CPF e um contato de telefone, você faz a inscrição muito rapidamente. Nós estaremos lá debatendo com nomes de muito conhecimento, de muita relevância. Nós teremos 4 painéis. Pedir para o César colocar as imagens aí, César. Seria muito César. interessante, tá? A gente colocar... Aí, nós temos o Jefferson Gomes. Isso, Jefferson Gomes, que é um especialista que vai falar num painel temático sobre a indústria 4.0. O Jefferson, inclusive, agora é o diretor de inovação e tecnologia do SENAI. Recentemente era o diretor do Instituto de Pesquisa e Tecnologia, o IPT, lá em São Paulo. Ele vai estar acompanhado do Eribaldo Egídio e do César Mortari, que são aqui dessa casa.
para falar sobre indústria 4.0, para falar da indústria da transformação, da quarta revolução industrial, muito competente, uma pessoa que vai ter um debate forte sobre essa questão da transformação da indústria. É importante a gente falar sobre isso. Como eu falei, a indústria do futuro não é a indústria do futuro, é a indústria do agora, né? A indústria que promove O professor comentou do ranking global da inovação. A gente estava olhando esses dados, o Brasil está ficando para trás, né? No índice de inovação. A gente olhava esse resultado do índice global de inovação, ele mostra claramente como a gente está ficando para trás. Se a gente tentar fazer para o nosso ouvinte entender uma analogia de uma corrida, é como se nós tivéssemos passado 4 concorrentes, no ano passado 4 e agora mais 5, mas que a gente estivesse ficando cada vez mais longe dos nossos principais, quem está liderando essa corrida. A gente tem que mirar no topo, né? A gente está passando, mirar mas ali, ficando cada vez mais longe de quem está liderando. A verdade é essa, né? E a indústria puxa essa parte da inovação. A gente vai falar de inovação de serviço para países que estão mais desenvolvidos. Então, falar da indústria, da inovação da indústria é muito importante. Esse primeiro painel é um painel que fala da indústria. O segundo painel temático, um painel que fala da transformação digital para micro e pequena indústria. Aí nós teremos o nosso palestrante lá, o Francisco Saboia, que é o superintendente do IEL de Pernambuco, é um cara muito competente para falar da importância da transformação na pequena indústria. Ele vai estar acompanhado aí junto com a fala do Saboia, nós teremos lá o Igor Calvetti, que é o presidente hoje da ABDI. Nós fizemos, junto com o Igor Calvetti, um trabalho de pesquisa da maturidade digital das micro e pequenas indústrias, empresas, na verdade, brasileiras. Fizemos um grande trabalho, foi feito um trabalho com 80 empresas do Centro-Oeste, pesquisando a maturidade digital dessas empresas. Goiás participou desse processo. Isso vai ser apresentado, esse trabalho, junto com o Igor Calvetti. Ele vai apresentar tudo isso e vamos trazer, junto com o Igor Calvetti, uma realidade de uma indústria aqui goiana, chamada desculpa, o nome está aqui, me fugiu o nome, eu coloquei muito pequenininho aqui o nome da empresa, Natulife. Natulife, é um case, vai ser apresentado um case. Melilotus. É do Henrique Jaime, da Maria de Fátima, é uma empresa de alimentos saudáveis, de cookie vegano, pão de mel com mel produzidos pela empresa deles. É um case que nós acompanhamos, professor, lá pelo IEL. É uma empresa que venceu o desafio IEL de Startups, uma parceria com o Sebrae, e nós desenvolvemos todo um trabalho de gestão da inovação, um caso bem interessante, uma empresa que desenvolveu um produto legal, bacana, bem acompanhado. Estão fazendo um processo de transformação digital na empresa, então é um trabalho de experiência da própria empresa. Vão apresentar todo um trabalho que eles fizeram lá de desenvolvimento de transformação digital. Evidentemente que é uma empresa de pequeno porte, vai casar bem com a apresentação desse trabalho lá da pesquisa da BDI. O terceiro painel de inteligência artificial na indústria, apresentado pelo Glauco Arbix, que é um nome de peso, né? Já foi presidente, já trabalhou, é um diretor do Departamento de Sociologia da USP, né? Foi presidente da FINEP durante muito tempo, do IPEA, uma referência em inovação no nosso país. Junto com ele nós teremos uma mesa redonda com o nosso grande Anderson Soares, que é referência aqui no nosso estado em termos de aprendizagem de máquinas, de machine learning, né? Referência, criador inclusive aí coordenador e criador do bacharelado em inteligência artificial. É o primeiro curso de bacharelado em inteligência artificial do Brasil pela Universidade Federal de Goiás, professor Anderson, coordenador. Redes neurais artificiais profundas, Deep Learning, né? Ele é um dos criadores aí também. E reconhecimento de padrões, inteligência artificial, junto com o professor Celso Camilo, que é hoje o VP e vice-presidente também do CEIA, Centro de Especialização em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás também. É o nosso terceiro painel do Fórum Goiano. E o quarto painel vai falar exatamente desse tema que o professor Rolando comentou aqui, que tem a ver com essa pesquisa que foi apresentada, esse resultado que foi apresentado. Vai ser comandado pela Cândida Oliveira, que é a gerente executiva de inovação da CNI. Vai falar do resultado dessa pesquisa que foi apresentada. E também vai falar das ações da CNI com relação à inovação. A Cândida hoje coordena o Movimento Empresarial pela Inovação.
é um movimento grande da CNI, que coordena várias indústrias brasileiras que trabalham a questão da inovação. Ela está estruturada em diversos eixos, o eixo do marco legal de inovação, de financiamento de recursos humanos, inserção global, inovação aberta, políticas de ciência e tecnologia, sustentabilidade e transformação digital. O movimento empresarial pela inovação é um movimento forte dentro da CNI, já fez mais de 10, 12 inserções, missões internacionais e nacionais em ecossistemas de inovação, levando empresas a conhecer ecossistemas de inovação, as realidades de inovação no país e fora do país, para trazer esse movimento para dentro da realidade brasileira da inovação. Então é um painel que vai ser, é um fórum rico, né, diversificado, onde a gente pretende, junto com os nossos participantes e palestrantes, fomentar essa discussão da inovação dentro do ecossistema de inovação de Goiás. Não, e com certeza essa pauta ela vai se estender, porque eu acho que um grande problema dessa dificuldade, dessa nossa queda nesse ranking de inovação é a falta de acesso, muitas vezes, e muitas vezes a falta de interesse das pessoas pelo assunto. Porque muita gente não conhece, não sabe e tem medo de aprender, né? Fica com medo, não sabe onde buscar informação, não sabe onde encontrar, de que forma, acha que vai gastar muito dinheiro com isso, quando é o contrário, né? Na verdade, a pessoa inovando, buscando otimizar os recursos, otimizar a potencialidade da sua empresa, da sua indústria, ela vai estar economizando e não gastando mais. É um investimento inteligente que a gente diz, né? E, além disso, a gente falando de inovação, de buscar... A gente vai soltar agora a revista Goiás Industrial, e uma das matérias da revista Goiás Industrial é justamente isso, o presidente Sandro Mabel fazendo não é uma crítica, eu acho mais um desabafo, questionando a falta de políticas públicas que incentivem a produtividade no nosso país, a produção de novas tecnologias, a produção de... Porque você vê, o senhor mesmo citou a Escola SESI como um exemplo de educação empreendedora, educação de inovação, e do lado de lá a gente vê gente querendo meter a faca no nosso sistema e acabar com esse tipo de educação que é acessível, que dá acesso a pessoas que não têm grande poder aquisitivo de frequentar uma boa escola, de ter uma excelente educação, de ter oportunidades que jamais teriam. Então, qual que é a expectativa? Como é que os senhores veem a nossa indústria, o nosso país, nesse ranking de inovação, ou não, independente de ranking, daqui a 5 anos? Sandra, se me permite, Claro, Humberto, até eu queria me deter em 3 pilares desse relatório que saiu hoje. Não? Então, eu estou lendo e estou vendo coisas muito interessantes. O Brasil ficou melhor posicionado em qual desses 7 pilares? Ficou melhor posicionado em Business Sophistication, ou seja, é a sofisticação do negócio. O que significa isso? Isso é o conhecimento dos nossos trabalhadores dentro da indústria. Isso é os links que esses colaboradores estão fazendo para incorporar a inovação dentro dessa indústria. Isso é a absorção, então, do conhecimento dentro da indústria. Isso é típico do brasileiro. O brasileiro isso faz naturalmente, ele quer melhorar, quer inovar, né? E nós saímos dos 132 países, nós nesse pilar estamos na 34ª posição. Então, isso mostra que as nossas indústrias querem inovar, porque precisam, para sobreviver, qualquer empresa precisa inovar, né? E inovação não é apenas uma ideia. Eu tenho que virar um produto, seja um bem, seja um serviço. Aí, quando eu consigo melhorar este bem ou desenvolver, criar esse processo, esse produto, aí posso falar que eu estou inovando. Existem diferentes tipos de inovação, né? As incrementais e também as disruptivas.
E a grande corrida é ir para essas inovações disruptivas. Para isso eu preciso de profissionais que na maioria são engenheiros. Não são o pessoal de TI, como muitos estão na onda de TI, né? Nós precisamos de programadores no mundo todo. Mas os que criam, por isso, engenheirar, os que engenham, criam produtos, né? Nós temos que ter o suporte dos programadores para fazer bem isso. Como é que nós vamos formar profissionais de alto impacto? Eu chamo de alto impacto porque são eles os que vão ocasionar mudanças, não só naquela organização, sino na sociedade. Nós temos a qualidade de vida todo ano melhorando. Quem que melhora, desenvolve essas máquinas, esses medicamentos? São engenheiros, não são muitos. Mas nós temos que ter uma cadeia, desde as crianças, fazendo todo um itinerário, né, formativo, onde nós tenhamos como incentivar essas crianças a chegarem a ser profissionais de inovação. E é justamente esse ponto que também nós temos bons. Aqui, uma boa qualificação. É o segundo pilar que eu ia falar sobre o capital humano e de pesquisa que temos no Brasil. Nós, nesses últimos anos, temos criado, né, estruturas que de fato ajudam, são boas estruturas. Em qual pilar que nós estamos pior? É no institucional. O que é institucional? O ambiente político, está claro aqui. O ambiente regulatório, o ambiente de negócios que propicia a inovação. Então, é aquilo que você estava falando, políticas públicas. Nós não temos clareza nisso aí. Nós não estamos incentivando, de fato, o que é a base, a essência, para nós melhorar nesse aspecto. E o que seria, hoje, um incentivo necessário, professor? Eu vejo nas universidades, principalmente federais, o que está acontecendo com o CNPq, CAPES nesse momento, que nós estamos retrocedendo muito. Porque essas são instituições, estruturas que nós temos criado ao longo de muito tempo, com muito esforço, muito sacrifício, muito dinheiro, que agora nós estamos desmantelando. Um desmonte, né? Devíamos começar por aí. Investir em pesquisa. Mas muitas críticas se fizeram a esses institutos de pesquisa, que eles pegavam financiamentos para grandes pesquisas que nunca foram efetivadas, foram aplicadas de fato. Eram pesquisas muito distantes da realidade. E quando a gente precisava de pesquisas, de estudos próximos às nossas realidades, a gente ia para fora. Então, talvez não deixar de investir, mas investir em pesquisas, em pesquisadores, em trabalhos que fossem realmente aplicados à nossa realidade. Talvez seja essa a diferença. Eu concordo plenamente. E acho que nós temos que entender que estamos caminhando lentamente, né? Nós não podemos nos comparar com Japão, China, que tem toda uma história milenar de aprendizagem, né? Não dá para querer sentar na janela, né, professor? Exatamente. Mas, assim, o fato de criarmos essas universidades, que é verdade que são muito acadêmicas, né? A produção de papers, o indicador único que nós temos no Brasil para chamar um bom professor, quantidade de papers que ele produziu, não incentiva a inovação, né? Mas, observando isso, na CNI, liderou um programa de competitividade à indústria brasileira em 2012, e aí que criaram os Institutos Senai de Inovação e de Tecnologia. Então, nós percebemos que as universidades não davam resposta à necessidade de desenvolver, aplicar inovação nas indústrias como nós queríamos nesse momento, ou como nós precisamos nesse momento. E agora nós temos uma rede, são mais de 80 institutos, mais de 25 institutos de inovação, mais de 60 institutos de tecnologia que estão apoiando os resultados que nós estamos tendo com esses institutos. É justamente inovação na veia.
Inovação na veia, e é isso que nós estamos precisando. Daqui a pouquinho a gente volta, vou chamar um comercial rapidinho, porque o tempo está acabando, gente. Eu tenho que conversar com o superintendente do IEL ainda, porque o IEL também trabalha nessa questão de inovação, principalmente com as prefeituras, os órgãos públicos, de que forma que isso é feito e de que forma que isso reflete lá na ponta. De que forma que uma prefeitura bem estruturada economicamente, num planejamento da prefeitura, pode refletir na melhora do polo industrial daquela cidade também. É só no intervalo rapidinho, a gente já volta. Há 70 anos, nós da FIEG, Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do SENAI, do SESI e do IEL, somos campeões na transformação deste estado, das famílias goianas. Mesmo com a pandemia, a gente não parou. E estamos aumentando os investimentos nas escolas e unidades de formação do SENAI e do SESI. Que a gente criou o projeto FIEG Mais Solidária e distribuímos toda semana alimentos, produtos de limpeza e máscaras de proteção. Aos 70 anos, o trabalho não para. Tudo isso para fazer de Goiás um estado campeão de qualidade de vida para você, para o seu filho e para a sua família. Federação das Indústrias do Estado de Goiás, com SENAI, SESI e IEL. 70 anos de lutas e conquistas. 70 anos formando um estado campeão. 70 anos fazendo o bem. Eles adoram descobrir, nunca param, sempre surpreendem. Seu mundo é de outro planeta. Estão aqui para aprender, mas na verdade, a gente é que aprende com eles. A ganhar, a perder, a continuar, porque é assim que os campeões fazem. E o seu lugar é nas escolas SESI. Matricule seu campeão para o segundo semestre, do infantil ao ensino médio, com aulas de robótica e mensalidades acessíveis. Escola SESI, formando campeões. Venha se profissionalizar no Senai número 1 do Brasil. O Senai de Goiás é o primeiro lugar entre os Senais de todo o país. Se você quer ser um profissional de primeira, não perca tempo. Comece agora o curso que mais combina com você e seja um profissional número 1. Quando a oportunidade vira conquista e as lições reconhecimento, você realizou seu sonho. O IEL Goiás oferece formação de carreira e qualificação para impulsionar a trajetória de quem quer brilhar no mercado de trabalho. Com foco em inovação e indústria 4.0, o IEL forma profissionais com o programa Jovem Aprendiz e oferece estágio nas melhores empresas. É por isso que o IEL Goiás não sai da cabeça do goiano. Estamos de volta, a indústria está on. Eu, Sandra Persen, estou on junto com vocês, junto com os nossos convidados, Humberto Oliveira, superintendente regional do IEL, Rolando Vargas, gerente de tecnologia e inovação do SENAI, e falando sobre a indústria do futuro. A indústria do futuro, que o futuro já é agora, já é hoje. E todo mundo aqui preocupado com essa questão de inovação. O SENAI já trabalha com essa questão de inovação nas indústrias. O IEL trabalha com a inovação não só das indústrias, mas da gestão das indústrias, da gestão das administrações como um todo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. A superintendente regional do IEL, Humberto Oliveira, de que forma preparar esses jovens, preparar essa juventude para serem esses agentes inovadores da nossa indústria? Então, o jovem hoje já tem uma cabeça, por si só, muito ligada à inovação, né? Na verdade, isso é um grande desafio. O que a gente se propõe a fazer no IEL? Primeiro, o trabalho do IEL é muito focado na questão de trabalhar a gestão da inovação. O que a gente, hoje, um grande trabalho do IEL, que na verdade já não é um trabalho de hoje, né? O IEL foi criado muito nesse conceito de ligar a universidade com a empresa. Lá, 51 anos atrás, nós fomos criados com esse papel de ligar a universidade à empresa. Esse foi o nosso primeiro atributo, né? A nossa primeira obrigação quando fomos criados. Isso através do estágio. E continua até hoje, né? E esse é o nosso desafio.
E a gente tem feito isso muito, né? E hoje essa ligação a gente tenta fazer ela e tem feito muito através desses projetos de inovação. Uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, Sandra, é trabalhar esse lado da necessidade da indústria através dos projetos da indústria com a capacidade de pesquisa da universidade e usando o jovem para isso. Tá? Hoje é um desafio que o presidente Sandro tem nos cobrado, é usar essa capacidade do jovem de inovar, entender, pensar, pesquisar e trazer isso para resolver a necessidade, o desafio da indústria. A gente faz isso através de quê? Dos projetos de inovação. Quando é jovem, a gente usa o quê? O projeto de estágio, né? O prêmio de estágio é isso. Projetos de jovens estagiários que são pontinhos fora da curva, que pensam projetos diferentes e que resolvem coisas que nos assustam até, a capacidade de um jovem estagiário de resolver um problema de uma empresa que está ali. Às vezes, uma pessoa que está ali dentro de um processo produtivo não consegue resolver um problema que o estagiário consegue, né? É aquela questão do olhar jovem e oxigenado, isso, né? Com bastante oxigênio, com outra coisa. É uma visão diferente, né? A gente resolve isso com o estágio. E quando é uma solução, às vezes, mais técnica, a gente tem as bolsas de inovação, que entram os mestres, entram os doutores, os graduados, né? Aí, por exemplo, é o Inova Talentos, né? São projetos de inovação que você entra com o desafio da indústria através do seu problema a ser resolvido, e aí você coloca bolsistas, né, de inovação, que com aquela problemática ele propõe soluções através de programas de inovação e resolvem ao longo de um período um problema da indústria. E aí você tem parcerias com o CNPq, com toda aquela dificuldade que a gente tem hoje com o CNPq. O professor Rolando citou o problema que a gente passa no país hoje, né? A gente fez parcerias com o IPT, conseguiu dar celeridade ao processo do Inova Talentos com o CNPq, com o IPT, perdão, e agora a gente está lá formatando um projeto com a FAPEG, escrevendo um projeto, tentando ali um orçamento, vai daqui, vai dali, o professor Robson está tentando conseguir um orçamento, falta de política. Falta um dinheirinho aqui, falta um dinheirinho ali, mas assim, tentando resolver essa questão de novo, fazer essa ligação aí da academia, a capacidade resolutiva da academia junto com a empresa. E, obviamente, a mesma lógica se aplica à Senai, com os institutos de tecnologia do Senai. Esse é o nosso papel, o papel de ligar essa capacidade do jovem de formação com as empresas, né? O IEL foi criado para isso. O nosso desafio é exatamente esse, não tem outro, tá? E o nosso desafio aqui... E desculpa, só para complementar, fora tudo isso, o IEL trabalha, como você falou, na parte de gestão. Tudo que envolve a gestão da empresa do ponto de vista de entendimento, processos decisórios, processos de metodologia de gestão, aquilo que envolve o processo interno de gestão da empresa, novas metodologias, né? Aquilo que o empresário precisa de entender, de criar processos que envolvam técnicas de administração, é papel do IEL, sempre foi e sempre será o nosso DNA. E quando a gente fala em inovação, a gente fala muito da indústria, porque aqui nós somos o sistema indústria, mas a pessoa que está aí nos assistindo, a inovação, ela está no seu dia a dia, ela está no seu comportamento. Se você não se inova no seu comportamento, você não acompanha as tendências, você vai sentir o reflexo no seu emprego, na sua educação, no seu relacionamento familiar, porque hoje em dia o mundo te obriga a isso. E agora, tecnologia 5G, vindo toda essa realidade para cá. Hoje em dia, a sua vida está aqui, está no celular. Então, se você não domina, se você não tem domínio, você vai ficando para trás. Se você não sabe enviar o seu currículo, se você não sabe manter uma boa conversa pelo WhatsApp, com educação, com todos os padrões, se você não consegue inovar em todos esses sentidos, você vai ficando para trás. E é o que a gente não pode permitir. A gente não pode permitir a gente ficar para trás, a gente não pode permitir a nossa indústria ficar para trás, e muito pelo contrário. E é para isso que está aqui. E porque é para isso que existe o Senai. O Senai forma esses profissionais, forma essas indústrias
dar essa consultoria para as indústrias, para que as indústrias avancem nesse processo. Eu não sei como fazer, procura o Senai sabe, o Senai te mostra como fazer. Eu não sei como gestionar minha carreira nesse sentido, procura o IEL sabe, o IEL vai saber te orientar, saber de que forma que você vai poder gerir a sua empresa, gerir a sua carreira, para não se perder nesses índices aí de inovação. E aí você mesmo, cada um fazendo a sua parte, a gente vai avançando nesses índices aí também, né, professor? É isso mesmo, Sandra. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que o IEL de Goiás é referência no Brasil, né? E esse modelo que o Humberto explicou é um modelo que dá certo. E os institutos do Senai nasceram também da mesma forma. Ou seja, o que nós fazemos? Entendemos a dor da indústria, a necessidade da indústria, e nós trazemos, então, aquela competência que tem as universidades. Tem uma estrutura de pesquisadores, de bolsistas que estão aí nas universidades, que nós temos que saber direcionar para atender rapidamente aquelas necessidades. E quem faz esse vínculo é o IEL. Muito bem, né? Nós trabalhamos juntos em vários projetos com o IEL, sempre muito bom. E o Senai, nos institutos de tecnologia, nós temos doutores, mestres que são de aplicação. Mas quando nós precisamos assim, aquela pesquisa básica, aqueles fundamentos que são necessários, nós acionamos toda a estrutura das universidades. É o modelo Fraunhofer. Nós não inventamos esse modelo. Esse modelo foi desenvolvido por muitos anos na Alemanha e é um modelo que dá certo em todo o mundo. Tanto assim que para a montagem dos institutos Senai, nós subcontratamos a elite da Fraunhofer e ficaram com nós 5 anos para nos ajudar a estruturar aqui no Brasil. Mas por isso que é importante nós mantermos uma estrutura, né? Universidades, institutos de pesquisa, isso não pode desaparecer. Não pode desaparecer. E a gente está aqui para dar voz a essa importância das pesquisas, a importância do investimento em pesquisas e a importância da conexão entre os estudantes, os pesquisadores e as universidades e a indústria, porque esses pontos estão todos interligados, eles são interdependentes, né? Tanto o aluno precisa da indústria, que precisa do instituto de pesquisa, e isso vai se fomentando. Agora, o que a gente precisa mais do que nunca é justamente essa ponte, é trazer esse aluno para resolver, porque muitas vezes o aluno chega na universidade, ele quer desenvolver uma pesquisa e às vezes ele não sabe para que lado que ele vai. Eu vou pesquisar o quê? O que eu vou fazer? Em que eu posso ser útil? Né? Essa é a pergunta que muitos pesquisadores se fazem. E aí que tá, porque eles têm que viver nesse mundo da indústria, eles têm que participar desse mundo da indústria, que também é trabalho do IEL. Então, por isso que nós somos aqui o Sistema Indústria, nós estamos todos interligados. É verdade. Mas, Sandra, se me permite, e eu gostaria que o Humberto reforce que ele é muito atuante na CDTI. Nós temos aqui na casa, né, o Conselho de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação, que isso é da FIEG, só que nós temos o presidente, o seu Eribaldo, que eu até convidei para fazer parte dessa mesa de discussão aqui hoje, mas infelizmente ele não pôde, mas o seu Eribaldo está devendo essa visita para a gente. É importante, porque ele teve a ideia de, na CDTI, nós temos um ambiente onde estão as principais entidades e autoridades. Não? E nós temos avançado muito bem com 4 pilares. Acho que o nosso papel aqui na FIEG nós estamos desenvolvendo muito bem através da CDTI. Certo, Humberto? Certo, eu acho que vale muito a pena quem nos ouve, professor, pesquisar mais sobre o sistema, entrar nas nossas redes, né, nos nossos sites, entrar no SESI, no Senai, no IEL, nos conselhos temáticos, entender a estrutura do CDTI, conhecer o mundo da indústria, tá? Para saber, inclusive assim, quem está começando, os pais, porque de fato a indústria é um mundo muito grande de possibilidades de formação profissional, de carreira profissional. Às vezes é interessante, eu falo isso até porque eu sou da indústria, né, e converso muito com alguns amigos que pensam que a formação às vezes acadêmica é uma formação que leva para o futuro profissional.
melhor do que um futuro profissional de uma formação industrial. E é o contrário. É impressionante. A formação de uma carreira profissional técnica na indústria, às vezes faz muito mais sentido como carreira do que uma formação acadêmica. Pode não parecer, mas é. Então eu convido as pessoas aqui a conhecerem uma formação dentro de uma carreira de uma indústria, que você vai se surpreender. E muitas profissões do futuro passam pela indústria. E a gente pode até discutir isso. Aliás, o futuro é a indústria. O futuro com certeza é a indústria. É a indústria, porque se você parar para pensar no seu dia a dia está envolto a indústria. Nosso tempo acabou. Eu agradeço a presença dos senhores aqui, professor Rolando Vargas, gerente de tecnologia e inovação do Senai. Muito obrigada pela presença e pode deixar um recado aí para os nossos internautas, telespectadores e ouvintes de podcast. Eu que agradeço, Sandra, e uma coisa que eu quero reforçar que você mesmo falou. Todos nós temos que desenvolver essa habilidade, essa vontade de inovar. Se nós não fizermos isso, não vamos ser felizes. Nem como pessoas, nem como profissionais. Então, e inovar não sai de um dia para outro. Existem métodos, existem técnicas, existem ferramentas que nós temos que estudar. Então, eu convido vocês a pesquisar um pouco mais, como nosso superintendente do IEL falou. Nós temos uma estrutura aqui que nós estamos fazendo o nosso trabalho. E se quiserem vir ser estagiário do IEL ou trabalhar nos institutos, com bolsas, como profissionais, nós estamos com as portas abertas. Que coisa boa! Agradeço também o superintendente regional do IEL, Humberto Oliveira. Fica aí o espaço, convite final aí para o nosso Fórum da Indústria do Futuro, que acontece nesse dia 22. Sim, eu deixei a cerejinha do bolo para o final também. Reforçar o convite, dizer que podem entrar nas nossas redes sociais do sistema como um todo. Está colocado na tela de novo aí o evento, tá? Lá tem um link, faça a inscrição. Como foi falado aqui, é bem simples, é bem rápido. No final, quem participar do evento como um todo, nós teremos o sorteio de um EAD, uma pós-graduação EAD do IEL. Para quem participar, a gente vai estar acompanhando, monitorando quem participar do evento como um todo. A gente evidentemente não vai poder acompanhar essa pessoa estar presente ou não, mas se estiver conectada, vai participar do sorteio de uma pós-graduação do IEL EAD, tá? Para quem participar do evento ao longo do período todo, vai participar desse sorteio gratuito de uma pós-graduação do IEL em 2 temas, gestão da inovação ou transformação digital. Então, você que participar do evento, se inscrever, você vai participar desse sorteio de uma pós-graduação de EAD do IEL. No mais, agradecer o convite, agradecer a participação de todos vocês e contar com a participação de todos lá no nosso evento. E as portas aqui sempre abertas para vocês, porque assunto interessante, assunto bom, é o que a gente quer passar para os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, aqui é todo mundo que assiste. A gente não tem como selecionar ninguém. Mas esse foi mais um programa A Indústria Tá On. Gostou? Deixa seu like, compartilhe com os amigos, converse com a gente, dê sua sugestão, o que você quer ver aqui, o que você quer, que discussão que a gente pode trazer para você, porque esse programa é o programa da indústria e é para você. Ouça nos principais podcasts e também na nossa plataforma no YouTube. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa de assunto da indústria que tem a ver com você. Fique ligado e até lá!